Dando sequência ao nosso Concentração deste domingo, vamos falar de lançamentos de livros. Tem um livro que está sendo lançado e que tem personagens da Rádio Guaíba, tem histórias da Rádio Guaíba contadas nesse livro. As Vozes do Gol, livro do meu amigo e colega, né, e que muito tempo trabalhou aqui na Rádio Guaíba também, Ciro Guedes. Tudo bem, Ciro? Prazer falar contigo aqui na Guaíba, velho. Tudo bem, Rafael? Bom, prazer gigantesco falar contigo, amigos da Guaíba, uma casa que eu tive muita felicidade de atuar. Então, desde 2013, se eu não me engano, que eu não falava, 2013, que foi a minha última passagem por aí. Então, eu deixei muitos companheiros, muitos parceiros, muitas amizades. Então, é sempre uma alegria falar com os ouvintes da Guaíba. Bom, a gente está falando sobre esse livro que conta a história de narradores ou história da narração esportiva aqui do Rio Grande do Sul. Como é que surgiu essa ideia, Ciro? É verdade, Rafael. Essa ideia surgiu, na verdade, há bastante tempo, porque, embrionariamente falando, foi meu projeto de dissertação, que eu apresentei em 2014, aliás, 2013, olha só, né? Foi 2013, no ano que eu atuei na Rádio Guaíba, depois no final, então, acabei trabalhando nesse projeto. Apresentei esse trabalho na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e em 2014, então, depois de ter sido aprovado no processo seletivo, acabei ingressando no mestrado e fui orientado pela professora Doris Fagundes Hausen, que é um dos grandes nomes do mundo acadêmico. Ela foi orientadora, por exemplo, de uma personalidade, eu digo assim também, que, além de tudo, é uma grande influência que eu tenho, que é o professor Luiz Arthur Ferrareto, que este tu deves conhecer muito bem também, aliás, os nossos amigos, uma figura espetacular. Então, eu digo assim, a Doris é a mãe de todos nós, né? Então, foi a minha orientadora e como ela dizia, o trabalho, aos poucos, ele foi ganhando corpo. Porque a gente passa por aquele processo da qualificação, enfim, e eu tive muita sorte também, Rafael, de contar na banca de qualificação com a presença de outros dois nomes importantes do nosso radiojornalismo gaúcho e também da academia, que trataram-se do professor Luciano Kleckner e também do professor Sérgio Ender, né? O Kleckner na época da PUC e o professor Sérgio Ender atualmente da Unicinos, onde eu me formei como jornalista. Por que foi importante a presença deles nessa banca? Porque eles também gostam muito de futebol, principalmente o professor Sérgio Ender, né? Tem uma identificação muito grande. Então, houve uma troca de ideias que foi fundamental para que esse trabalho crescesse, porque eu fiz um recorte, primeiramente, e a ideia, olha só, era de analisar três narradores, só nomes, e um trabalho técnico. Seria uma análise, claro, com contextualização histórica, mas depois uma análise de estratégias retóricas, a questão toda da persuasão, que os narradores eles utilizam muito bem. Mas depois dessa qualificação, o trabalho cresceu. Então eu cheguei à conclusão que, por que não estudar mais narradores? Fazer um trabalho que pudesse realmente trazer esses personagens e que futuramente pudesse se tornar, e eu torço para isso, né, que se torne uma referência. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, né, Rafael, quando a gente fala em contar a história. Então eu tento deixar isso claro na obra, que eu conto parte dessa história, porque outros grandes nomes ficaram, infelizmente, de fora, e que eu poderia ter incluído, né? Mas eu procurei principalmente inserir aqueles que marcaram e muito a trajetória do nosso rádio. Então, o que é que acontece? De uma forma objetiva, eu divido a história da narração de futebol em Porto Alegre. O recorte é Porto Alegre, mas dá para a gente considerar a história do Rio Grande do Sul também, porque o rádio, principalmente a questão esportiva, embrionária, o seu início, o esporte foi, sem dúvida alguma, em Porto Alegre. Então, essa história, ela está dividida em 3 etapas, que é iniciada pela fase dos narradores desbravadores, que a gente considera, nós aqui da academia, consideramos que a nação no Rio Grande do Sul começou em 1931. É difícil a gente afirmar 100% isso. Por quê? Os amigos vão saber muito bem, aqueles que gostam de história. É complicado porque faltam, por exemplo, recursos sonoros para comprovar que, por exemplo, a Hernani Ruschel
narrador da Rádio Sociedade Gaúcha, foi, de fato, o primeiro narrador do Rio Grande do Sul. Ele é considerado, isso é colocado na história, é quase uma unanimidade. Muitos estudiosos defendem essa tese. Então, a gente apresenta isso no livro. O Hernani Ruschel, de uma forma completamente improvisada, contando com o auxílio do Ari Lund, que soprava os nomes dos jogadores, né? Foi bem depois, Rafael, que a FIFA, inclusive, oficializou a numeração nas camisetas. Naquele tempo não tinha isso, né, cara? E era uma linguagem com muito anglicismo. Por exemplo, o futebol era futebol, gol era gol, entre outras terminologias bem diferentes do que a gente está acostumado hoje. Então, não há recursos sonoros daquele tempo. Então, é difícil de comprovar. A narração no futebol brasileiro também é difícil da gente dizer 100% que começou em 1931, como a gente defende também com o Nicolau Tuma lá em São Paulo. Porque há alguns estudiosos que dizem que já antes houve algumas experimentações lá nos anos 20. Mas 1931 é essa data, né? Que começou no Brasil, começou no Rio Grande do Sul. E essa história dos desbravadores é um período que, mais do que analisar a parte técnica, a parte de estilos, falar sobre personagens que foram, como diz mesmo o nome, né? Que desbravaram a narração. Isto é, que foram precursores, pioneiros. Porque, imagina, 1931, para tu transmitir um jogo em Porto Alegre, imagina a dificuldade técnica, havia muita precariedade nos instrumentos. E havia desconhecimento também de muitos na questão do esporte, né, que aos poucos foi evoluindo culturalmente. O futebol, o rádio, o meio de comunicação, eles foram crescendo juntos. E a narração foi se desenvolvendo também nesse sentido. Então começa aí em 1931 com o Hernani Ruschel. Eu destaco outros nomes importantes também, como por exemplo Farid Germano, pai do nosso amigo Farid Germano Filho, foi o primeiro narrador que fez uma transmissão interestadual fora do Rio Grande do Sul, e destaco nessa fase ainda principalmente Cândido Norberto, que é um dos grandes nomes da história do nosso radiojornalismo esportivo. Ele foi responsável pela primeira transmissão internacional da nossa história, pela Rádio Sociedade Gaúcha. Em 1949 transmitiu lá do estado Centenário, em Montevidéu, amistoso em que o Grêmio venceu o Nacional pelo placar de 3-1. E ainda o Cândido Norberto foi um aventureiro porque ele acompanhou o Grêmio em excursões na América Central. Naquele tempo ele gravava muitas das jornadas esportivas, mandava, elas iam por navio ou até por avião, e demorava, vamos supor, uma semana para a fita chegar, né? E aí reproduziam a jornada, e quando se tentava fazer ao vivo, tinha aquele problema também da ausência do retorno, o sistema do retorno, que é um pânico para todos nós, né? Quando a gente fica sem retorno, fica sem saber se está chegando na rádio, a gente fica apavorado. Imagina naquela época que não existia, o voo cego. Então muitas transmissões que aconteceram, os narradores ficavam sabendo só depois, e aí chegou, não chegou, né? Eles informavam e aí acontecia aquela de tu narrar para ninguém, né? Tu perder teu tempo ali, digamos assim, narrando, e o jogo não tinha sido transmitido. Então são curiosidades que estão presentes principalmente nessa fase embrionária. E eu considero, Rafael, amigos da Guaíba, que essa fase ela vai até o final da década de 50, porque também a gente teve muitas dificuldades, ausência de recursos sonoros em coberturas, por exemplo, da Copa de 50, né? Havia muita dificuldade nesse sentido também de linhas, enfim, e aí vem a questão da Guaíba, né? Como tu estava dizendo, há muita história neste livro relacionada à Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba foi fundamental nessa trajetória dos narradores. E eu coloco, assim, como opinião e como início do segundo período da nossa história, que é da fase dos narradores paradigmáticos, eu coloco como marco 1958. Os amigos vão lembrar. Foi a transmissão histórica da Copa do Mundo da Suécia, efetuada por uma equipe só com profissionais do Rio Grande do Sul. Isso é, Mendes Ribeiro, Flávio Alcaraz Gomes, entre outros, que acertaram um sistema de transmissão SSB, né, uma linha que vinha lá da Europa e possibilitava a conexão com Porto Alegre. E isso foi um diferencial espetacular na época. A Rádio Guaíba conseguiu transmitir, inclusive, é uma coisa que eu acho fantástico, né? O arquivo sonoro, o arquivo histórico da Rádio Guaíba, eu considero como se fosse uma caverna dos tesouros. Tive a oportunidade, nessa minha pesquisa, de consultar esse arquivo. Olha, é um negócio de louco, é da gente entrar e ficar babando de tanta coisa que tem, né? Nós temos aí
por exemplo, LPs, vinis que foram gravados, todos os registros, por exemplo, na Copa de 58, tem lá todas as transmissões que o Mendes Ribeiro realizou naquele Mundial na Suécia, tem depois as participações do Pedro Canhão, um negócio fantástico, né? Fantástico. Esse aqui, acho que é o melhor que a gente tem no Rio Grande do Sul, sem dúvida alguma, é da Rádio Guaíba. Então foi esse marco do início dos narradores paradigmáticos, porque a narração que o Mendes Ribeiro já apresentava, ela já tinha algum tipo de estilo, por exemplo, uma certa velocidade na descrição dos lances, principalmente muita emoção. Foi a partir desse período que a emoção entrou. Porque se tu ouves um trecho, tem um trecho raro da narração do Cândido Norberto, é uma narração descritiva, muito parecida com aquele estilo de narração dos Países do Prata, lá para os anos 40, pelos anos 50, que era descritivo, tinha pouca emoção, é verdade, mas isso se enfatizou mais tarde, né? Se enfatizou mais tarde, o Mendes Ribeiro, ele imprimiu muito isso também, e era um frasista. O Mendes Ribeiro, por exemplo, ele tinha aquela frase que eu coloco, inclusive, na abertura do livro: Deus não joga, mas fiscaliza, entre outras, né? Foi um fantástico profissional o Mendes Ribeiro. E foi, então, aí a abertura desse período dos narradores paradigmáticos, que é esta fase que eu coloco assim, de 1958 até meados dos anos 80, em que nós tivemos, Rafael e companheiros da Rádio Guaíba, a introdução de muitos estilos diferentes, de muita técnica, de muita velocidade, de muita criatividade, e que foi, na minha opinião, o maior momento, foi o ápice criativo da narração esportiva e que até hoje ela segue influência para as gerações do presente e certamente ainda será influência para as gerações seguintes. Então, nesse período, destaco aqui Mendes Ribeiro, grande narrador, grande profissional, acompanhou pela Rádio Guaíba a Copa de 58, depois esteve em 1962, e nesse período a gente teve a Rádio Guaíba fundada em 57, abril de 57, a gente pode colocar assim também como um dos fundadores, sem dúvida alguma, Milton Ferretti Jung, que ficou muito conhecido e consagrado como apresentador do Correspondente Gênero durante muitos anos da sua trajetória, mas foi um excelente, exímio narrador esportivo também. E foi um dos primeiros criadores de bordões no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, foi o Milton Ferretti Jung que gritava, por exemplo, o gol, 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 bola no fundo do poço. Os amigos vão lembrar muito bem. É curiosa essa história porque o Milton ele contou que criou esse bordão numa transmissão de futsal, que foi na inauguração do ginásio Gigantino Internacional, e que ele dizia o seguinte, né, em resumo, ele falava que era um absurdo narrar um gol longo em futsal, né, não podia fazer uma coisa dessa, né, não tinha cabimento. Então, por que não um gol mais curtinho? E depois juntou esse bordão com um gol mais longo durante os jogos de futebol de campo. E uma outra curiosidade do Milton, um dos poucos profissionais do Rio Grande do Sul que já revelava a sua paixão clubística, né? Sempre deixou bem claro, era gremista, o Milton Ferretti Jung, que foi o responsável, Rafael, pela introdução, pelo teste que aprovou a entrada do maior narrador da história do futebol do Rio Grande, Pedro Carneiro Pereira, que infelizmente teve um acidente trágico que o vitimou, porque mais do que futebol, ele era um fã de automobilismo. E além de, por exemplo, os amigos terem uma ideia da importância, né? O Pedro Carneiro Pereira foi o narrador da inauguração do Gigante da Beira-Rio em 1969, foi o narrador da inauguração do Autódromo de Tarumã também, onde veio a falecer, infelizmente. E nesse ano do seu falecimento, 73, foi muito curioso porque a audiência, a Rádio Guaíba é um negócio que, olha, é difícil que aconteça hoje em dia, ou que um dia acontecerá. Era mais ou menos 95-5, né? Era uma audiência extraordinária daquela rádio que tinha Armindo Antônio Ranzolin, além de Pedro Carneiro Pereira, de Milton Jung, Mendes Ribeiro, que depois acabou indo para a Rádio Gaúcha, né? Mas era um negócio espetacular. Entre os repórteres também, Lazer Martins, Lupe, Lauro Quadros. Meu Deus do céu, estou citando aqui nomes que são monstros, né, do nosso rádio esportivo do Rio Grande. Então era uma audiência estupenda. No dia do falecimento, Clóvis Rezende, repórter, que inclusive faleceu recentemente também, né? Ele deu essa informação
do passamento do Pedro Carneiro, o Antônio Augusto, que também, infelizmente, né, já não está mais conosco, está no céu aí, talvez o maior plantão esportivo da história do Rio Grande também, passaram essa informação no ar, e aí houve um choque de todos. O Ranzolin estava preparado com a sua equipe para transmitir um jogo entre Internacional e São Paulo, no Gigante, enquanto isso o Milton faria uma transmissão de Grande Desportiva fora de casa. E para um aplauso em uníssono de todo o estádio que estava ligado na transmissão da Guaíba naquela oportunidade, a Rádio Guaíba ela fechou a sua transmissão porque o Ranzolin disse: não temos mais condições psicológicas de seguir em frente, em função do falecimento do Pedrinho. Foi um negócio que até hoje choca, a gente vê a história, tem muitas referências sobre isso, porque ouvindo, e eu tive a oportunidade de ouvir muitas narrações do Pedro, era realmente um narrador fantástico, muita técnica, não tropeçava, tinha um argumento, né, um texto de jornada muito importante também, um posicionamento muito importante. E teve aí na Copa de 66 uma atuação brilhante lá na Inglaterra, depois a Copa de 70, sem dúvida alguma, também foi essa consagração. Inclusive o Pedro Carneiro seria o homem, né, que capitanearia toda a estruturação da TV Guaíba, né, que hoje é a TV Record. Então foi realmente uma perda muito grande. Imagina o que poderia ter feito o Pedro Carneiro se não tivesse partido. Mas a partir disso o Ranzolin se tornou o primeiro narrador e foi muito influente na nossa história, né? Uma narração técnica, uma narração de velocidade, de muita emoção, apresentaram inclusive alguns apelidos aos jogadores, né? Não eram muitos, não era um narrador de bordão, mas um narrador fantástico. E no livro também, Rafael, eu fiz questão, né? Nesse momento de revisão final que eu fiz questão de fazer uma referência, uma entrevista que foi realizada recentemente pelo grande Cristiano Silva, né, querido colega Cristiano Silva, com a Cristina Ranzolin, sua filha, né, que trouxe detalhes aí a respeito da situação do Ranzolin. Para quem não sabe, ele há muito tempo está acamado pelo mal de Alzheimer, né? Ele se aposentou em 1995 das narrações, depois acabou lá na Rádio Gaúcha assumindo algumas questões de coordenação, enfim, e acabou tendo esse problema, né? É triste, realmente. Então, hoje está numa situação mais acamada mesmo, mas isso não apaga nem um pouco o brilhantismo e a grande influência que ele teve. Outro narrador que também passou pela Rádio Guaíba foi muito, mas muito importante, porque ele trouxe um estilo diferente de se fazer a narração nesse período paradigmático, foi Haroldo de Souza, que tu conheces muito bem, grande Haroldo, né? Figuraça humana sensacional, que está hoje narrando na Rádio Grenal, que chama a Caçulinha, né, do Rio Grande. Mas o Haroldo que foi responsável, Rafael e amigos da Guaíba, por trazer aqui para o Rio Grande esse estilo mais popular de se narrar, com bordões, com uma influência do jeito carioca, né, de narrar, daquela influência paulista, de narradores, por exemplo, assim, fantásticos, Pedro Luiz, Fiore Giliotti. Nossa, o Fiore Giliotti foi talvez uma das maiores influências do Haroldo, tá? A narração de Minas Gerais, a narração da Rádio Itatiaia que ele trouxe, a narração do Paraná também, porque o Haroldo é paranaense. Então, da Itatiaia veio primeiramente aqui para a Rádio Gaúcha, né, em 1974, depois ficou muito tempo, inclusive, dividindo o microfone com o próprio amigo Antônio Ranzolin, e na sequência, em 1991, teve essa grande troca, né, mercadológica também, que foi a vinda do Haroldo para a Rádio Guaíba já na fase reikiana, como eu carinhosamente gosto de chamar, né, do nosso querido Luiz Carlos Zec. Fez grandes mudanças também nesse estilo, conseguiu trazer de volta muita coisa boa para a emissora nos anos 90, foi uma disputa espetacular, né? Então o Haroldo fechou muito bem na Rádio Guaíba naquele tempo. E fizeram grandes transmissões, né? A partir dos anos 70, tanto o Ranzolin como o Haroldo acompanhando aí as primeiras grandes vitórias da dupla Grenal. Foi nesse período, a partir dos anos 70. Eu cito aí as transmissões 75, né, do primeiro título do Internacional contra o Cruzeiro, 76 Internacional e Corinthians, depois 79 o tricampeonato contra o Vasco, aí foi a vez do Grêmio em 1981, ainda na Rádio Guaíba, o Ranzolin narrando, né, o primeiro título tricolor, aquele golaço do Baltazar. Teve depois aí as transmissões
históricas da Rádio Guaíba, por exemplo, o João Carlos Belmonte, né, lá em Tóquio, o título mundial contra o Hamburgo, a Rádio Guaíba transmitindo. Inclusive, dou uma sugestão para os amigos, eu não sei quem foi o responsável, tá? Não sei quem foi o responsável, mas no YouTube a gente consegue encontrar um áudio que talvez tenha sido digitalizado, porque daquelas linhas telefônicas da época, transmissões, elas iam com muito chiado, né? Com um tipo de característica, assim, enfim, com uma qualidade que não era das boas. A gente via que era complicado fora de casa, principalmente a linha não era legal. Mas o som do Ranzolin na transmissão, preservado e digitalizado, é um negócio fantástico, né? Eu acho que qualquer canal do YouTube hoje que tem muitos jogos aí com a transmissão aparece por ali, e tá ali, Rádio Guaíba, né? De Porto Alegre, Armindo Antônio Ranzolin, lá em Tóquio. Ainda nesse período, Rafael, destaco outros nomes, como por exemplo Samuel de Souza Santos, também foi narrador da Rádio Guaíba, um baita no narrador, hoje está mais no universo do direito, né? Há muito tempo, ele é advogado de formação, trabalha nessa área, enfim, narrou, e o seu grande destaque pela Guaíba foi em 86, cobrindo a Copa do Mundo, aquele grande jogo, por exemplo, do Maradona, né? Que fez aquele gol, La Mano de Dios, contra a Inglaterra, e depois aquele gol que ele driblou todo o time da Inglaterra e entrou com bola e tudo. E ainda nesse período destaco o Roberto Brauner, né, o conhecido como narrador de todos os esportes, que ficou principalmente marcado pela narração de corridas de Fórmula 1, né? Cara fantástico aí. Depois desse desenvolvimento que a gente teve da narração de outras modalidades esportivas, também essa ênfase que teve, né? Eu cito, por exemplo, o Luciano do Vale, narrador de televisão, foi um dos primeiros aí a valorizar não só o futebol como outras modalidades, e o Roberto Brauner no rádio já fazia isso, né? Então esse é o período dos narradores paradigmáticos. E a grande mudança que faz com que comece o período vigente, que é o período dos narradores contemporâneos, eu coloco a partir de um marco histórico, que foi, né, um momento em que a Rádio Guaíba passava, é verdade, por problemas financeiros, depois houve um acerto, a compra do grupo, né, através do Bastos Ribeiro, depois a gente teve aí a migração de muitos profissionais da Rádio Guaíba para Gaúcho, aí do Armindo Antônio Ranzolin, por exemplo, né, para o grupo RBS, e uma modificação bastante extensa no mercado. Então esse é o período que marca o início dos narradores contemporâneos aqui, que a gente destaca no livro. E desses narradores, né, a gente teve aí depois muitos nomes, como por exemplo Marco Antônio Pereira, que também foi narrador da Rádio Guaíba, baita narrador, recentemente foi narrador da Rádio Guaíba também, mas teve um grande destaque lá, por exemplo, na Copa de 90, né? Marco Antônio, fala também sobre Mário Lima, que também recentemente narrou na emissora, o amigo da galera, José Aldo Pinheiro, que hoje é narrador da emissora ao lado de Orestes de Andrade, né, esses dois aí, que tem inclusive uma questão, digamos assim, familiar, né, entre ambos, dois narradores fantásticos, José Aldo, que eu chamo de catedrático, né, pelo seu estilo, pela sua voz realmente límpida, pela sua narração com velocidade, né, um narrador aí que até brincava no livro, porque ele tem aquele bordão, meu caro Rafael, ele diz assim, a bola balança a rede balança a bola, né? Essa emoção balança o torcedor do Grêmio Internacional. E eu me lembro que eu perguntava para ele, ô Zé, o que tu acha desse teu bordão, cara? Ele dizia, eu não gosto muito desse bordão, na verdade, né? Mas às vezes é um recurso que a gente usa até para respirar um pouco, mas, cara, ficou marcado sem dúvida alguma. E o Galo Missionário, que é conhecido principalmente pelo gol extenso, o pessoal até mediu certa vez e chegou a quase 1 minuto, né, a duração de grito de gol do Galo Missionário, que é um narrador que todo mundo gosta, tanto como profissional, como também como amigo, né, nos bastidores. Até tem uma historinha rapidinha aqui do Orestes que eu quero contar, se tiver oportunidade. O Orestes, ele estreou na Rádio Guaíba em 95, né, se eu não estiver enganado. 95. Então, tem uma passagem no livro que é muito legal, Rafael, que ele lembra com muito carinho, que ele foi fazer uma transmissão de uma partida da Libertadores da América no estádio de Defensores del Chaco, né? E foi uma vitória do Grêmio 3-0, que seria depois aí uma vitória que encaminharia mais para frente o título do Grêmio, né? O Grêmio foi bicampeão. E o que acontece? Na cabine da Rádio Guaíba, lá no Paraguai,
O Orestes, ele ficou acompanhado de nada mais, nada menos do que o nosso querido presidente Fábio André Koff, que também está no céu já, né, o Fábio Koff. E o que acontece? O Fábio Koff, ele se emocionou de uma forma tão grande com a narração de um dos gols do Orestes, que é possível, na gravação, a gente ouvir os gritos do presidente, né, vibrando com os gols do Grêmio, e que é um negócio muito legal. E o Orestes ficou tão surpreso com aquilo, e daqui a pouco, quando terminou a jornada, o Fábio Koff, né, pegou, deu um tapinho no ombro do Orestes e disse: "Tu me emocionou, rapaz." E deu uma camiseta do Grêmio depois do Orestes. Eu não sei o que o Orestes fez, né? Com a camiseta, dizendo que deu com um filho que era gremista, enfim, mas foi um fato bem legal aí na trajetória do Galo Missioneiro. O livro conta também a trajetória de Pedro Ernesto Leonardinho, que a gente também não poderia deixar de fora, hoje um dos grandes nomes aí da crônica esportiva, como narrador também, muito respeitado, né? Um homem de bordões também. Daniel Oliveira, que dá para se dizer praticamente começou a sua trajetória de narrador na Rádio Guaíba, porque ele na Guaíba era repórter, né? Mas nunca gostou muito dessa função. Ele sempre admitiu isso. Chegou a narrar em algumas oportunidades aí na Guaíba, né? Ali no final dos anos 90, depois se transferiu para Bandeirantes, onde foi a rádio que ele realmente se consagrou. E o livro fecha, meu caro Rafael Pfeiffer, com o André Silva, que é outro profissional que também passou pela Rádio Guaíba, né? Que é vamos dizer assim, um novo tipo de aposta, né? Que pode ser uma tendência de mercado hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Aí os amigos até podem entrar, mas o André Silva, no livro de narradores, o André Silva sim, porque o que ocorre? A gente tem aí, hoje em dia, uma preocupação muito grande dos meios de comunicação, e isso acompanha, que acontece não só no Correio do Povo, na própria Rádio Guaíba, Caldas Júnior, né, RPS, Bandeirantes, na Pampa, de uma forma geral, no âmbito brasileiro. Existe muita preocupação hoje do desenvolvimento do trabalho midiático, do profissional que tem a capacidade de cumprir diversas funções, né? O multimídia, o profissional multimídia. Então, eu acredito nesse panorama que eu venho analisando a narração hoje, e eu acho que tu te enquadra muito nisso também, Rafael. É o profissional que tem a capacidade de fazer reportagem, de fazer um setor, se for possível, fazer a narração de um jogo também. E o André Silva, ele foi uma aposta, né, ali da Gaúcha, para começar um trabalho de cobertura, principalmente olímpico, em que em outras oportunidades ele teria que se desdobrar, ou transmitindo um jogo, né, ou de futebol, ou de vôlei, ou qualquer modalidade que fosse, ou acompanhar alguma modalidade esportiva como repórter também. E eu acho que a narração, hoje em dia, ela, mais do que uma função, mais do que uma profissão, ela vem se tornando também parte de tudo, parte de um todo. E o André Silva, ele defende isso no livro, que pode ser um diferencial, porque em um mercado que é tão fechado, tão difícil, né, como é do jornalismo, em que as oportunidades são cada vez mais raras, isso pode ser um diferencial daqui a pouco de uma possível contratação lá para frente, né? Eu não estou dizendo que isso é um fato 100% confirmado, mas pode ser uma possibilidade. Então, o André Silva é um narrador que vem também procurando aquele seu estilo, né, aquela sua identidade, sem dúvida alguma. Falo sobre outros narradores, cito outros, tem uma juventude vindo pela frente, né? Destaque em especial aí na Rádio Guaíba o teu trabalho também, acho que tu tem muito futuro como narrador, é só a gente ter a questão da paciência, né, de esperar da hora chegar, mas eu percebo aí que algumas oportunidades vêm surgindo para ti também. Destaco a narração do Luiz Magno, a gente fala sobre essa questão também, inclusive em trabalhos aí com artigos acadêmicos, né? O Luiz Magno, uma narração, um estilo que vem lá realmente daquele período paradigmático, daquele tipo de narração, né? Eu não estou fazendo uma crítica dizendo assim, já se esgotou tudo que se faz em narração esportiva hoje em dia, mas por outro lado a gente tem que admitir que é difícil, né, fazer alguma coisa nova. Mas nada é impossível. Aí a gente tem que ver, porque, como diz o professor Marcelo Kishievski, a gente vive numa fase do rádio expandido, onde o rádio está presente não só mais no meio hertziano, né, nas emissoras AM/FM, mas o rádio hoje está presente em tablets, em celulares, juntamente com a televisão, no computador. Então daqui a pouco pode pintar por aí uma novidade, né, porque o jornalista brasileiro, o radialista brasileiro, acho que mais do que muitos aí,
nos 4 cantos do planeta, é muito criativo. Então, daqui a pouco é através da tecnologia que pode surgir alguma novidade aí na narração esportiva. Então, basicamente, esse é o livro, meu caro Rafael, né, que eu tenho muito orgulho, As Vozes do Gol, História da Narração de Futebol no Rádio de Porto Alegre, pela editora Insular, uma das mais importantes aí do Brasil. Quero mandar um grande abraço para o Nelson Rolim de Moura, que é editor da Insular, e o livro já está rodando, digamos assim, na linguagem aí, editorial, então em breve já vai estar à disposição para acadêmicos e também, principalmente para quem gosta de narração, para quem gosta da história do rádio esportivo, em especial aqui do Rio Grande do Sul, Rafael. Sabe que te ouvindo, Ciro, e vendo toda essa passagem e tudo isso, toda essa história que tu está contando aí sobre o livro e todos os passos do livro, ele, muito mais do que um resgate jornalístico, ele acaba sendo um resgate histórico. Então não foi um trabalho só de um jornalista, tu fosse praticamente um historiador nesse momento também, né? É verdade, mas eu tenho que ressaltar também que muita dessa história já havia sido contada, mas a ideia realmente disso era juntar essa história, porque eu encontrei, né, nesse caminho de pesquisa, de investigação, muita coisa, né, que foi publicada em livros, em artigos, em revistas, né, em produtos audiovisuais. Por exemplo, só o Pedro Carneiro Pereira tem tanta coisa, tem biografia dele, tem documentários que o pessoal também pode achar aí através da internet. Eu quis juntar, né, um pouco de cada uma dessas virtudes desses narradores, desses contextos todos desses narradores. E claro, a partir de tudo isso, acabei bolando essa linha do tempo, porque foi uma maneira que eu encontrei de organizar essa linha, né? Como diz a professora Marielza Barbosa, Rafael, a história ela vai se recuperando, né? A gente encontra novidades no passado, e esse passado ele se reconstrói no presente, se reconstrói no futuro. Então a ideia foi basicamente essa: pegar, né, todo esse material, juntar tanta coisa que já foi feita e aí organizar. Essa que foi realmente, né, a grande meta dessa obra que eu estou trazendo. Organizar essa linha do tempo da narração esportiva do Rio Grande do Sul. Muito legal. Ciro, tem alguma ideia? Tu disseste aí que já está quase pronto, está em breve. Tem alguma ideia de quando é que o pessoal vai conseguir encontrar esse teu livro? Eu acredito que agora, nesse mês mesmo, viu, o Rafael, não deve demorar muito. É difícil porque, como eu venho destacando também em outras oportunidades, né, e eu agradeço mais uma vez, a pandemia ela vem prejudicando a todos nós, né, a pandemia de Covid-19. Então, para tu teres uma ideia, esse projeto realmente eu peguei lá em janeiro, cara, em janeiro de 2020. Então, imagina, a gente já está em julho, tá? E já tinha, inclusive, uma data confirmada de lançamento físico, porque a questão do livro, para mim, eu sou antigo nesse sentido, né? Eu gosto de abraçar as pessoas, de apertar as mãos, de conversar frente a frente, olho no olho, aquela coisa toda, né? Infelizmente, não foi possível ainda confirmar uma data nesse sentido. Eu faria, no caso, o lançamento oficial no Interconsul, que é um dos eventos mais importantes aí da área acadêmica, lá em Camboriú. Bom, inclusive agora Santa Catarina teve um ciclone bomba caindo por lá, nem poderia também nesse sentido agora haver qualquer evento acadêmico por lá, então o Covid atrapalhou. Eu tenho esperança que até o final do ano, né, se for possível, a gente possa marcar uma data, olha, vai ser tal dia, e aí com muito prazer eu vou fazer esse lançamento físico. Quanto à obra, eu acredito que nesse mês, ainda não tenho a data exata, mas já peço para o pessoal ficar ligado aí nas mídias sociais, enfim, na minha página do Facebook, a página pessoal, só procurar ali Ciro Guedes. Tem uma página também que eu dedico ao esporte, que é o Arena Esportes, né? O pessoal pode procurar por ali também. E a editora da Insular, né? Daqui uns dias, é só acessar aí o site da editora Insular, deixa eu até abrir aqui direitinho o endereço, tá? Insular.com.br, que o livro está disponível por ali também. E eu vou deixar no telefone, não tem problema nenhum aqui, se o pessoal já quiser reservar, porque nesse momento aqui que eu já estou divulgando, viu, Rafael, algumas pessoas já pediram para reservar a obra, inclusive, né? E não só a gente daqui, isso que me chamou a atenção, porque o livro é tão voltado para a história
do Sul, Porto Alegre, que teve gente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, interessado, porque gostam de história da narração, né? Então eu vou deixar meu telefone, não tem problema nenhum, 51 998851049, 51 998851049, né? Então pode entrar em contato comigo para reservar, e também através da editora Insular, para ter em casa essa obra histórica, esse documento escrito, né, da história da narração de futebol no rádio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar atento por aqui acompanhando esse lançamento. Valeu, Ciro, grande abraço, irmão. Valeu, Rafael, prazer falar contigo mais uma vez, grande amigo aí, feito no rádio, e sempre um prazer, é claro, falar para os companheiros da Rádio Guaíba. Valeu, um abração. Valeu, Ciro, grande abraço. 11h39.